Bom dia a todos, aqui é Fábio Fernandes, eu estou aqui nos estúdios da Rádio Cultura para mais uma vez apresentar o programa ACIR em Foco. Como todos os sábados, eu tenho a presença aqui do meu parceiro de programa, Fernando Souza. Muito bom dia, Fernando. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham, né, aqui pela Rádio Cultura. Hoje, né, agora 9 horas e 7 minutos, um tempinho caindo a temperatura, né, Fábio? Temos uma previsão aí para os próximos dias de 2, 3 graus aí, né? Então vai ter uma mudança drástica no tempo, né? Pois é, e o convidado de hoje gosta que a temperatura caia, viu? É verdade. E você, né, que nos acompanha, pode participar aqui com a gente através do telefone da Rádio Cultura, o 3311-6072, ou pelo encaminhando mensagem, né, pelo Facebook da Rádio Cultura, né? E interagir aqui com a gente, mandar a sua pergunta, né? E mandar o seu bom dia aqui para nós. E hoje, né, nós vamos estar trazendo um tema um pouco diferente, né, Fábio? A gente estava falamos nos últimos programas sobre emprego, sobre a parte do agronegócio, né? Procon veio aqui Procon também, né? Vários temas. E hoje, né, dando continuidade a essa série de temas interessantes, nós vamos estar falando sobre um tema que movimenta a nossa cidade, né? E um tema muito especial, assim, porque o Rolândia vem se posicionando regionalmente com uma força muito grande nesse tema, né, Fábio? Tá ficando interessante. É um tema, né, que gera muito prazer, né? Que gera muito prazer, né? Então, assim, Fábio, relacionando esse tema... Antes que alguém pense alguma coisa errada, Exatamente. eu tô falando de comida. Gente, relacionando esse tema, né, ao porquê de ser associado à ACIR, que motivo que você destaca pra gente hoje, Fábio? Fernando, o tema tem a ver com trocar experiências, com planejar ação conjuntas, com resolver problemas comuns de um setor específico, né? Que é participação em grupos e núcleos setoriais, né? É a união dos empresários ali do mesmo setor, né? Que a gente fala da ACIR, né? Que aglutina ali, né, os empresários, né? Mas dentro disso aí tem vários setores, né? E aí a gente tá falando sobre isso hoje. Perfeito, né? Então nós estamos falando sobre os núcleos setoriais, onde as pessoas, como o Fábio colocou, as empresas se organizam para desenvolver o seu setor, o seu segmento, né? E o tema que nós vamos falar hoje, que nós vamos tratar hoje, né? Ele fala, vamos dizer assim, que tem um sabor especial, como o Fábio colocou, porque ele está falando sobre, a gente vai falar sobre alimentação, né? E é um tema que ele movimenta muito a nossa cidade, como eu disse no início, porque gera emprego, movimenta a economia, atrai turistas para a nossa cidade, né? E, de uma certa forma também, né, gera uma identidade cultural da nossa cidade perante, né, a toda a região, como um polo gastronômico, né? Nós estamos falando dessa parte do setor gastronômico da nossa cidade, né, Fábio? E a pessoa que vai estar, né, nosso convidado de hoje, que vai falar sobre o tema conosco, né, é o empresário do setor. Com certeza, o nosso empresário do setor, que é o representante, né, Fernando, do núcleo gastronômico da ACIR. Exatamente, né? Então nós estamos falando, né, dele, né, que é empresário, 44 anos, casado, 2 filhos, reside em Rolândia há 15 anos e é sócio proprietário do restaurante Casa do Peixe Frito, empresa com 10 anos, né, especializada em peixes e também frutos do mar. Olha, então, caindo a temperatura, você que gosta, né, de um peixe, comer um fruto do mar, né, um prato diferente, né? Então, né, pode estar buscando aí o restaurante Casa do Peixe Frito. Nós estamos falando de quem, Fábio? Nós estamos falando também de um associado, né, Fernando? Exatamente. Rodrigo Aurélio Wegner. O Wegner, como é que eu chamo? Wegner. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Fernando, Fabinho, então é um prazer estar aqui com vocês aqui hoje. A gente ajeitou a agenda para conseguir estar aqui, que sábado tá um pouquinho, sempre apurado pra gente lá, mas conseguiu ajeitar para estar aqui com vocês fazendo esse bate-papo hoje aqui. Muito legal. Que bom, Rodrigo. Obrigado pela sua presença aqui conosco, né, pra gente falar um pouquinho sobre esse setor que muitas vezes passa despercebido, mas que movimenta muito, né, a economia da nossa cidade, né? Rodrigo, a gente sempre gosta de iniciar, né, com uma apresentação um pouco diferente. A gente fez uma leitura de um currículo aqui, mas quem é o Rodrigo, né? De onde vem, né? Um pouco da sua história aí por trás do empresário Rodrigo. Sim. Meu nome, como vocês falaram, é Rodrigo Aurélio Wegner, né? Wegner.
E alemão, né, de natureza, né, já que já é forte. A gente vem do oeste, de Marechal Cândido Rondon, né. Estamos aqui na cidade há 15 anos. E minha esposa Simone, meus filhos, o Thiago e o Lucas, né, então eles me ajudam muito hoje nessa empreitada que a gente tem, né. Então a gente tem muito orgulho da família, né. Então a base de tudo hoje é a família da gente, né. Perfeito. E estamos aí na luta, já fazem 10 anos que a gente tem um restaurante, né? O restaurante, ele nasceu de uma ideia de... Eu viajava muito, sabe? Eu era técnico de máquinas de sorvete, aquelas soft, né? Só que eu viajava muito, né? E acabou nessas viagens que daí o Thiago nasceu, o meu mais velho, né? E a primeira viagem que eu fiz... Viajava o Brasil inteiro, fiquei uns 15, 20 dias fora e quando eu voltei ele meio que não me conheceu mais, né? Nossa. Aí eu falei, e era bem novinho, então eu falei assim, eu tenho que decidir o que eu quero da minha vida, né? Então vou dar foco na minha família, né? E foi o que eu fiz. Então a gente tinha várias opções de outros negócios e coisa e tal, né? E acabamos optando pelo restaurante, né? Então não tinha na cidade, né? E até quando a gente pensou em abrir, o pessoal falou assim, nossa, vocês são loucos abrir um negócio só de peixe. Isso não vai vender nunca. E graças a Deus já estamos aí 10 anos, né? E com bastante força e garra, sempre fazendo produto de qualidade. Eu sempre brinco com o pessoal que o padrão do dia que eu abri é o padrão que eu uso hoje ainda, sabe? Então, você tem um produto padronizado, a pessoa sempre volta. Produto bom, a pessoa sempre volta, né? E além do atendimento, né? Que a gente gosta de conversar com todo mundo, né? Quase não gosta de conversar, né? Então... Ô Rodrigo, e você tem tradição de ter estabelecimento de gastronomia na família? Nós, toda a nossa vida, nós mexemos com a parte de alimentos, né? Nós tivemos sorveteria, mexemos com vários tipos de comida, chegamos já a vender até pamonha, né? Que legal. Então teve uma época que a gente morou no Tocantins, então nós vendíamos pamonha lá, né? Então é tradicional lá, né? Então sempre mexemos com alimentação e nós gostamos, né? Tanto eu quanto a Simone, nós gostamos muito de trabalhar na cozinha, de desenvolver coisas boas para as pessoas comerem, né? Então pegar pelo estômago, como diz o outro, né? Que legal, bacana. Rodrigo, e puxando agora, né, o tema núcleo gastronômico, né? Uhum. Para quem ainda não conhece, não ouviu falar, né, que tem o núcleo gastronômico, né, da CIR aqui na cidade, né? Qual é o objetivo desse núcleo? Apresenta o núcleo para a gente, por favor, sim. Rodrigo. Então, o núcleo gastronômico, ele nasceu em 2018, de um grupo que a gente formou para tentar alavancar mais a gastronomia da cidade de Rolândia, né? Tentar fazer a união dos comerciantes, né? Para conseguir que fortificasse o setor, sabe? E ajudasse os próprios comerciantes, porque a gente sabe que cada setor tem suas dificuldades, né? Então ajudasse em treinamentos para funcionários, treinamento para os próprios proprietários, né? Em produtos, em visitas técnicas, em compras coletivas, né? Então, é por isso que nasceu o núcleo gastronômico, né? E desde lá a gente vem lutando para trazer mais gente para o grupo, para poder fortificar sempre o núcleo gastronômico na cidade, né? Uhum. Então, hoje nós somos em 4, né? No núcleo gastronômico, né? Mas a gente sempre está buscando trazer, porque a gente sabe que a correria de cada um todo dia, né? Então a gente tenta trazer, às vezes um sai por algum problema particular, mas aí já entra outro, né? Então a gente sempre está convidando o pessoal, como o Marcel aqui, com o pessoal da CIR, né? Uhum. Já que o núcleo é uma aba da CIR, né? Então ele pertence à CIR, Associação Comercial. E a gente faz todo esse trabalho em conjunto, né? Porque buscando sempre o associativismo hoje, né? Porque sozinho hoje você não consegue nada. Rodrigo, está havendo a participação de outras empresas? O pessoal tem buscado, né, o setor no modo geral, outras empresas têm buscado essa participação junto ao núcleo? Hoje é um pouco difícil, sabe? Porque a gente busca, todo mês, toda semana, a gente está buscando novos participantes do núcleo, né? Mas nós temos uma dificuldade muito grande hoje de trazer o pessoal, porque você tem tua rotina de dia, sabe? E às vezes a pessoa ela não disponibiliza um tempo
para falar assim, o núcleo é mais uma coisa que eu vou ter que fazer. E na verdade ela tem que pensar o contrário. É uma coisa que vai ajudar ela a crescer. Sabe o que eu acho que falta visão? Falta visão das pessoas entenderem que participar de movimentos como esse, de discussões como essa, de grupos como esse, também é trabalho. Sim. Então tem que colocar na agenda do trabalho, né? Porque você está falando de você fomentar um segmento, né? E quando você fomenta um segmento, a gente sabe, né, que o segmento se fortalece baseado nas experiências de cada um, nas opiniões de cada um, e todo mundo cresce junto, né? Então acho que é esse detalhe, né? Falta a pessoa poder enxergar que participar disso também é trabalho, né? Exatamente. Rodrigo, assim, até para evidenciar para quem está acompanhando, né? Você consegue citar alguma ação assim que o núcleo tenha feito que acabou, vamos dizer assim, impactando no setor, né, de alguma forma ou de outra, que já estão aí desde 2018, né? Então daqui a pouquinho está fazendo fazendo 10 anos daqui a pouco já de núcleo, né? Verdade. Então já é uma trajetória. Eu tenho certeza que dentro dessa trajetória teve muita coisa que às vezes favoreceu o setor, que o pessoal, né, que está dentro do setor muitas vezes nem até desconhece que foi uma iniciativa do núcleo, né? Sim. O que mais até hoje impactou o núcleo gastronômico foi o nosso festival gastronômico, né? Nós tivemos 5 edições do festival gastronômico, né? Então cada edição ela era de um formato, né? Nós já tivemos um formato que o cliente ele ia até no estabelecimento, participava, cada estabelecimento fazia um prato diferente, né? E a pessoa ia lá, participava, carimbava um passaporte para concorrer a prêmios no final, né? Então ele tinha que passar a todos os estabelecimentos, né? A gente já fez num local já, com todos os participantes já, né? Então a pessoa ela comprava um ingresso, então ela tinha direito a todos os pratos dentro do festival, né? Então foi a coisa assim que mais impactou hoje, né? Esse ano a gente não fez ainda, né? Mas assim, é uma coisa assim que agrega bastante valor ao núcleo, sabe? Então, mas a gente está fazendo outras ações, né? Que nem visitas técnicas, né? Nós temos muito entre o nosso grupo a questão de ver valores de produtos. Às vezes um está comprando mais caro, está comprando mais barato. Então, essas cotações, sabe? Nós estamos precisando de um curso. Por exemplo, agora vai ter o curso de garçom, né? Acho que foi transferido para o mês que vem, né? Mas nós tivemos uma adesão muito baixa e olha a quantidade de comerciantes que a gente tem na cidade. Com certeza. Do setor, né? No setor, sabe? E teve uma adesão muito baixa. O que me espanta, sabe o que é? Que quando você conversa com pessoas fora do núcleo, por exemplo, as pessoas também estão buscando se especializar. Também não são empresários que estão acomodados, né? E eles não percebem que, por exemplo, trazer um curso, que nem você está falando, de um curso de garçom, que vai favorecer todo mundo, melhorar a qualidade de atendimento, criar novos profissionais para o mercado aí, né? Para poder também, né? A gente depois vai falar um pouquinho lá, né? Que é receber as pessoas que vêm de fora aqui em Rolândia e tudo mais, de uma forma melhor, né, mais receptiva e tudo mais. E as pessoas não estão entendendo que, poxa vida, vem pra cá, traz a tua força junto, traz as suas necessidades, que através disso, poxa, você falou um negócio que pra mim é emblemático. Pô, só de você pegar o telefone, mandar uma mensagem pra um amigo seu de núcleo e falar assim, tô pagando X reais no produto tal do fornecedor tal. Você tem uma indicação pra mim? Pô, quanto não vale isso no final do mês? Sim. Pois é. Ô, Rodrigo, e quais são as ações assim, que estão sendo, né? Vocês estão trabalhando no momento enquanto núcleo? Que nem agora a gente ajudou no IPJE, né? Então a ideia é o seguinte, é fortificar o núcleo, né? Nós fizemos início do ano a festa do município aqui na parte gastronômica da área de alimentação, né? O núcleo que ficou responsável que organizou a praça de alimentação? Que organizou a praça de alimentação, que legal, né? Que legal. Então, a ideia é fortalecer mesmo o núcleo, que as empresas elas venham e queiram participar do núcleo, porque ele traz benefícios, sabe? Não é só aquele, eu preciso ir numa reunião uma vez por mês, né? Não, eu vou lá porque eu tenho um benefício, né? E a reunião é uma vez por mês? Uma vez por mês. Quanto tempo, mais ou menos? 2 horinhas? Às vezes nem dá 2 horas, né? Então é bem tranquilo nessa parte. Outra coisa, eu só vou puxando os ganchos, né?
Mas olha só, cara, que importante você falou. Você participou de 2 eventos aí, né? Que o núcleo esteve à frente, né? O último evento aí no final de semana, tinha mais de 400 pessoas em Rolândia do Paraná inteiro, né? A gente tinha, sei lá, acho que 20 e poucos municípios, né? Mais ou menos aí. A gente dando uma visibilidade para Rolândia. Aí teve essa oportunidade de mostrar a gastronomia da nossa cidade. E, né, você falou também da festa lá do começo do ano, né? Que é o seguinte, né? Quando qualquer esfera, seja uma organização de um evento que nem foi a do EPJE, e como foi a prefeitura fazer o evento da festa de aniversário, pô, ele foi dialogar com um grupo de empresários que já estão reunidos, que já, né? Estão organizados. Agora, você imagina para quem vai organizar um evento e ter que sair batendo na porta de cada um, não é verdade? Então olha a vantagem que também tem, né, as oportunidades que aparecem, né? Isso é bom pelo núcleo, porque cada um sabe alguma coisa, né? Então a gente junta esses conhecimentos todos, né? E daí a gente consegue formar um grupo forte com isso, sabe? Então consegue desenvolver, que nem esses eventos que tem, a gente consegue desenvolver com mais facilidade. E o Rodrigo, ó, todos esses eventos, né? Olha a visibilidade que dá isso aí. Você falou do núcleo do Festival Gastronômico, né? Poxa vida, eu lembro, né? O último que foi lá no buffet lá do Garfo lá. Cara, foi um negócio assim, poxa, a gente vários restaurantes você pode experimentar um negocinho, né? Você tinha as porções menores ali, né? Então você teve essa oportunidade de conhecer a gastronomia de cada lugar para depois pegar o fim de semana, uma data especial, escolher, né, o sabor que você quer ir lá, levar sua família, compartilhar. E a visibilidade da marca, né? Porque tá todo mundo junto, numa divulgação mais forte, leva todo mundo junto, né? Sim, leva todo mundo junto. E nesse último ainda, a gente fez 2 dias de evento, né? Foi no sábado e no domingo, né? Legal, tinha brinquedo lá para as crianças. Na sexta e no sábado. Tinha brinquedo para as crianças. Tinha brinquedo, né? Tinha atração com palhaço, tinha banda. Fizeram até stand-up, né? Então foi muito bacana. Bastante atração, né? Então movimentou aí mais de 500 pessoas nesse último festival que a gente teve, né? A gente espera sempre mais, né? Mas 500 pessoas é um número assim bom para você movimentar para um evento, né? Que venham para isso. Com certeza, né? Um evento pago ainda, né? Isso, um evento pago, né? Então... Rodrigo, e o empresário que está nos ouvindo agora, né? Que talvez não sabia ou não tinha conhecimento da existência do núcleo, né? Que às vezes está pensando, pô, né? Como que eu faço para participar? Né? Então, como que a pessoa faz hoje, né, um empreendedor, um empresário do setor que queira participar do núcleo? Qual é o processo? O que ele tem que fazer para participar? A primeira coisa que ele tem que procurar a CIR, né? Associação Comercial, que ele tem que ser um associado da CIR, né? Perfeito. E para poder participar do núcleo, né? Então, ele participando, ele sendo associado da CIR, tá? Aí ele vai ganhar o convite para participar do núcleo, né? Então ele vai na reunião, a gente chama para reunião, mostra como é que é o funcionamento do núcleo, tudo, né? Os benefícios que tem ele entrando no núcleo, né? E aí ele entra no núcleo. Às vezes as pessoas se enganam um pouquinho porque elas acham que elas já entram, já assim, o que ela vai ganhar de momento é a experiência que a gente consegue dar para eles, né? De indicar, de falar alguma coisa. Mas é tudo um trabalho, sabe? Que você tem que fazer constantemente no conjunto. Tá? Então, por isso que você se associa na CIR, você já tem os benefícios da associação comercial, daí tudo que ela vai te ajudar, né? E aí, entrando no núcleo, você vai conseguir ter os benefícios do núcleo, né? Bacana. Legal. Ô, Rodrigo, então assim, né? Para eu participar do núcleo hoje, né? Se eu não sou associado, primeiro passo, me associo à CIR. Depois, né, posso estar participando de uma primeira reunião para conhecer. Se eu já sou associado, posso falar com o pessoal do departamento comercial e, né, verificar uma data para estar participando da primeira reunião. É isso, né? Isso mesmo. Bacana. Rodrigo, e qual que é o papel da associação? Quando a gente fala do núcleo, né? Onde que a CIR se encaixa nisso daí, né? Qual que foi o papel da associação no papel desde a Constituição até hoje, né? A associação comercial hoje é a nossa base, né? Então, o núcleo gastronômico, ele está embaixo do guarda-chuva da CIR, né? Então, para tudo que é evento, para tudo a gente tem um contato muito grande com a CIR, sabe? Então, é tudo conversado antes, é tudo alinhado antes, né? Tudo em parceria com a presidente, agora é a Maria Fernanda, né? Então, é tudo alinhado antes
para a gente poder trabalhar em conjunto, né? Então a associação é fundamental nisso aí, até para abrir, por exemplo, para conversar com a prefeitura, para conversar com outras entidades, sabe? Então a gente precisa disso aí, sabe? Hoje, é igual eu falo, hoje sozinho você não consegue nada, né? Então Rodrigo, eu busco muito hoje o associativismo, né? Então você trabalha num conjunto, um conjunto trabalha melhor que uma pessoa sozinha. Perfeito. Rodrigo, antes da gente ir para o nosso, né, intervalo aqui, para o nosso... pra gente tomar uma aguinha, dar uma respiradinha aqui, né? Deixa uma frase, assim, que para você seria uma frase que resume o espírito do núcleo, esse espírito associativismo, né? O que para você reflete todo o espírito do núcleo gastronômico de Rolândia? Olha, a gente vive muito, né, coisa e tal, né? Mas assim, empreender é um desafio, mas você chegar no final e vencer, ver o que você venceu, é uma alegria que você tem. Então, empreender sempre é um desafio, né? Mas você chegar e conseguir vencer é uma vitória. Muito bem, né? Uma frase inspiradora, né, Fábio? Boa, boa mesmo. Boa frase, né? E esse negócio complementando, tá? Que é você falar, e ver que você venceu um desafio, né? E é muito árduo, né? Muito difícil o caminho até você conquistar alguma coisa, né? Eu até lembro que há poucos meses atrás a gente fez uma viagem juntos, e você falando dos seus planos e tudo mais, e depois dessa entrada no começo do ano aí você fez a transformação na sua empresa, né? De trocar de lugar e tal. Então, para nós, assim, um depoimento, né? Daqueles dias que a gente passou na viagem, você contando sobre o seu negócio, suas inspirações, deu para ver que, tipo assim, poxa vida, esse cara conquistou um objetivo, né? Ele venceu essa etapa aí, né? Porque tudo é uma etapa, né, Rodrigo? Etapa, E parabéns, viu, cara? Eu fiquei muito feliz o dia que eu fui lá na inauguração ainda. Pô, cara, espetacular, né? É porque você sempre teve um espaço que nem você falou, procurando ter a qualidade, ser acolhedor e tudo mais, né? Mas era muito pequeno ali, né, cara? E aí você, conseguir dar esse passo foi muito importante. Hoje eu sempre digo que para tudo você tem que ter uma coisa na vida, né? Você tem que ter coragem. Se você não tem coragem, você vai ficar estagnado no mesmo lugar sempre. Só que, ó, você fala, você tá falando no intervalo e eu tô estendendo. Mas, ó, você falou a respeito das experiências, você falou há pouco tempo as visitas técnicas que são proporcionadas, né? Então, tudo isso é uma coisa que o associativismo proporciona. Por quê? Porque quando vem uma janela de oportunidade para você ter experiências de outros ambientes, de outras cidades, de outras coisas, ela chega primeiro aqui, né? E aí a gente pega e fala assim, poxa vida, ó, vai ter um curso de garçom, vai ter uma visita técnica na indústria X, vai ter um chefe vai fazer um treinamento, não sei do que, de manipulação de alimentos, tudo. Então tudo é proporcionado por essa união, né? Sim. Então é bem legal você falar que a CIR tem todo esse papel bacana aí fundamental aí na formação e na manutenção do núcleo. É aquilo que a gente fala, né? Sempre fala, né? Quem chega cedo e está bem organizado, bebe água limpa, né? Então, por exemplo, tem um grupo organizado, a oportunidade vai bater na porta desse grupo primeiro, né? Depois se estende aos demais. E a gente falou bastante, né, do núcleo e agora, né, nesse segundo bloco, vamos estender um pouquinho, vamos falar sobre o setor gastronômico de Rolândia como um todo. E para abrir, né, Rodrigo, esse tema, já vim com uma pergunta, né, voltando um pouquinho no tempo, né? Um momento assim, né, histórico que a gente teve ali, né, bem desafiador, que foi o período da pandemia, né? Como que o setor gastronômico, né, sentiu isso? Como que vocês conseguiram se reinventar e passar por essa fase, Rodrigo? Foi uma época muito difícil para todo mundo, né? Não só para o setor gastronômico, mas para todo mundo, né? Mas nós tivemos que nos reinventar, né? Por exemplo, eu já trabalhava com delivery, né? Mas não era assim tão forte, sabe, o nosso delivery, né? Como qualquer outra empresa, tinha o delivery ali, né? Vendia um pouco. Mas com a vinda da pandemia, isso subiu muito. Então a gente teve que aumentar entregador, aumentar os cuidados, tudo, sabe? Então foi uma época muito difícil, porque teve que dispensar a gente, tá? Porque não tinha atendimento em salão, né? Não tinha salão mais, né? O salão, ele simplesmente acabou, em horas se acabou o salão, né? Então você não tinha mais aquele pessoal. Então a gente teve que reinventar.
muitas as pessoas começaram a pedir em casa, vim buscar, mas mais pedir em casa, né? Então, quem não tinha esse foco de entrega, eu tinha um amigo meu, ele não trabalhava com entrega nenhuma, né? Nada. E com a entrada da pandemia, ele se obrigou a entrar na entrega, porque senão ele não ia vender nada. Pois é. Porque se dependesse só da pessoa vir buscar, ela já estava com medo, a pessoa, né? Por causa da doença. Então, ela já estava com medo, ela não ia sair de casa, né? Então, ele teve que se reinventar, ele teve que entrar, aumentou as vendas no delivery, né? Então, você teve que correr atrás, fazer propaganda para o pessoal, né? Então, isso foi bastante complicado, sério. E eu me recordo, Rodrigo, que na época, até pelo núcleo, foi feita bastante divulgação de vocês produzindo os alimentos, né? Até para mostrar para a população, né? Sim. Como que aquele alimento estava sendo produzido, né? Todo o cuidado, a segurança, né? Sim. Até para dar uma confiança a mais, até para a pessoa pedir pelo delivery, né? Sim. Lembro que teve um trabalho desse através do núcleo, né? Sim, que foi núcleo, feito, né? Sim, a gente fez foram várias filmagens que a gente fez, né? Do processo, como estava sendo produzido isso aí, para a pessoa ter, que nem você falou, essa confiança da pessoa tá pegando, não, mas eu vou pegar lá, mas não sei como é que está sendo feito, não sei se a pessoa que está fazendo, de repente, né? Então a gente fez testes em todos os nossos funcionários, né? Manteve isso, né? Em todo o período da pandemia, cada pouco fazia os testes nos funcionários, porque eles acabavam indo para casa, né? Então você não sabia né? E para passar essa segurança para os clientes, sabe? Para chegar na casa e o cliente ter a certeza que estava comendo um produto bem feito. E com toda a segurança, né? Rodrigo, você falou que teve um crescimento, assim, né? Até pela mudança, né? Do delivery, né? Sim. Com a retomada, né? Passando esse período, né? Onde pôde voltar ao salão e tal... manteve-se esse aumento ou teve uma redução do delivery? Não, manteve o aumento. Manteve o aumento. As pessoas, elas acostumam... Eu não sei se acomodaram um pouquinho, né? Com a tranquilidade de você receber mais fácil em casa, né? Mas o delivery não abaixou. Para poucas pessoas, assim, só quem não fez um trabalho muito bom no delivery na pandemia, que todo mundo fez, porque se obrigou, né? Se obrigou a fazer, né? E então nessa parte aí ele manteve depois que passou a pandemia. Né? Legal. E depois do retorno aí você voltou, abriu as portas, recebeu de novo os clientes, conseguiu fazer contratações novas, aumentou também a rotina do dia a dia na loja? Sim, só que isso demorou um tempo. Eu acredito aí faz um meio ano mais ou menos que agora começou a voltar de novo, sabe? O movimento, vamos supor, de um salão, porque antes era assim, era salão cheio e delivery ali, né? Depois mudou, o delivery era o top dos top e o salão vazio, né? Então, pro pessoal, até que o pessoal começou a pegar, porque muita gente perdeu bastante gente também, né? Então, até por causa disso, né, foi difícil, sabe? A pessoa voltar, ela se sentir tranquila para ela chegar. Os primeiros tempos que voltou o presencial foi muito complicado, porque as pessoas, elas não sentavam perto uma das outras. Elas falhavam uma mesa sempre né? E quando vinham, né? Então isso demorou bastante até que esse pessoal começou a criar esse hábito de novo porque antes você saía, você ia num banco, você ia numa fila, você ia numa festa, você não estava nem preocupado. Hoje não, hoje você... por exemplo, eu até falei esse tempo atrás para Simone, o álcool em gel sempre teve na porta do restaurante. Sempre. Nunca usava. Demorava um vidro ali, ó, para gastar. Hoje as pessoas criaram o hábito de passar o álcool em gel na mão. Então, isso tudo fez, querendo ou não, fez o pessoal ter um pouquinho mais de cuidado, né? Hoje a pessoa ela já entra, ela já dá uma olhada, onde é que tá o álcool em gel? Por mais que já voltou, ela vai lá e passa na mão. Mudou, né? A forma, né, das pessoas também se comportarem nos lugares, né? Sim. Interessante. Mas eu fiquei surpreso, você falou há pouco tempo assim que você acha que voltou o fluxo normal? Normal sim, porque demorou bastante até que o pessoal teve de novo a tranquilidade de vir a voltar. Tinha um reflexo ainda, né? Isso demorou bastante, né? Rodrigo, a gente nos últimos, né, em alguns programas anteriores, a gente
esteve falando bastante sobre a questão de mão de obra, né? Que tem afetado muito as empresas. A gente teve aqui o pessoal do próprio Cine, né? Ali da Agência Trabalhador. Tivemos também, né, uma recrutadora aqui falando sobre, né, esse momento, né, da economia como um todo e como isso tem impactado na contratação de mão de obra. Para o setor gastronômico, que a gente sabe que, né, que são, às vezes, peças mais até difíceis de se encontrar, às vezes uma cozinheira, né, um garçom e tal. Como que está sendo, né, para o setor gastronômico essa parte de contratação de mão de obra hoje? Tá muito difícil, sabe? Porque, assim, difícil, mas não impossível, sabe? Porque sempre tem bons profissionais, né? Mas é uma questão muito complicada hoje, porque hoje você chama para fazer uma entrevista e o pessoal simplesmente não aparece. Essa semana mesmo tinha duas entrevistas. Veio uma moça veio, a outra nem apareceu. Esse é um problema. Sabe? Então, isso não é exclusivamente do gastronômico, todo o setor. Geral. Geral. Onde você vai, todo mundo se queixa sobre isso aí, sabe? E aí é o seguinte, atestado, falta injustificada, isso é o que mais tem hoje, sabe? Pessoal, qualquer coisinha vai no PA, pega um atestado. É fato, é 3 dias. Eu até conversei com o prefeito esses dias atrás, falei, prefeito, ele falou assim, infelizmente não tem muito o que fazer. A regra não é dele, né? Não é dele, né? Mas é complicado, sabe? Porque você vê às vezes que a pessoa não tem nada e tá ali atestado. Então, e a questão da contratação é muito difícil, porque o pessoal hoje prefere diárias em vez de... E hoje é complicado você contratar um freelance, sabe? Até pela questão trabalhista ali, sabe? Então, ele prefere contratar a pessoa, passar por todos os processos, tudo... E colocar ali para trabalhar, né? E quando você fala de manipulação de alimento, relacionamento com o público dentro do estabelecimento, né? Tem que manter, né, a cultura sua, né? Sim. A cultura sua, a tua cultura da tua empresa, né? Sim. E você com freelancer não consegue manter esse padrão, né? Não consegue, né? Então porque aquele é esporádico que ele vem ali, né? Agora, quando você passa pelo processo, a pessoa ela vai ser treinada, o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, até para o próprio cliente se sentir tranquilo, né? Porque ela tem um profissional trabalhando ali dentro, né? Então, lógico que a gente busca o Cine, a gente busca empresas que trabalham só com trazendo essas pessoas, já filtrando currículos, né? Mas ainda assim é bastante complicado essa área. O Rodrigo, a gente, né, fala de um setor que acaba, né, precisa ter uma mão de obra qualificada, porque muitas vezes, né, é o cartão de visita da cidade em muitos momentos, né? Porque está passando alguém pela cidade para se alimentar, né? E às vezes para a pessoa que está circulando, né, na região, vamos assim dizer. É muito difícil ela parar para ir numa loja, mas para ela consumir, né, uma alimentação, isso é comum, né? E é o cartão de visita, né, um bom atendimento, né, um produto de qualidade, né? E como que você vê o papel do setor gastronômico da nossa cidade, né, em relação à força, né, do setor gastronômico como vamos dizer assim, um segmento que contribui ativamente, né, para o dia a dia, né, para o desenvolvimento econômico e tal, né? Como que você vê isso hoje? Tem essa, né, de fato, valorização, isso, né? Que o setor gastronômico, da forma que você está fazendo a pergunta, né, Fernando, é que ele se torna o cartão de visitas da cidade para as outras pessoas, né? Acho que é nesse sentido a pergunta, isso, né? Hoje em dia, assim, você, em primeiro lugar, você tem que ter um diferencial. O que é teu diferencial? Teu produto tem que ser muito bom, tá? Tem que ser bem feito. O atendimento tem que ser muito bom hoje, porque as pessoas elas se sentem bem. Você não se sente bem quando você chega num lugar e a pessoa vai lá, bom dia, tudo bem? Como você está hoje? Que bom que você está aqui, né? E as pessoas elas têm esse afago hoje de você chegar num lugar e você ser bem tratado, do que você chegar num lugar e fui lá, almocei, tá, mas tá tranquilo. Agora você chega num lugar, puxa vida, vou lá naquele lugar porque lá é bom, porque é legal, o pessoal é bacana lá, me atenderam super bem, foram atenciosos comigo, conversaram comigo. E quando você chama pelo nome a pessoa, legal. Aí, então, você tem todo um diferencial, né? Então, fazendo isso, você traz as pessoas para o teu comércio, né? E até isso, né, tem o link com o que a gente estava falando anteriormente, né?
com o crescimento do delivery, então, assim, você tem que ter um diferencial para atrair essa pessoa para dentro, né, do salão, né? Sim. E o atendimento, né? Quem não gosta de ser bem atendido, ser chamado pelo nome quando chega no estabelecimento, né? Claro que não vai saber o nome de todos os clientes também, né? Mas, né, alguns que você... Às vezes só o fato de você chamar, por exemplo, encontrou o Fábio, chamou pelo nome, a mesa do lado já escutou, pô, o cara chama pelo nome, né? Tem esse... todo esse, né? É totalmente diferente isso aí, sabe? Então, com isso você faz o quê? Você atrai os clientes para o município, né? Eu sou de Londrina, eu sou de Araponga, eu sou de Maringá, você vê muita gente de fora. Com certeza. Né? Até isso que eu ia te perguntar, vocês têm uma dentro, né, do público que vocês atendem, tem um percentual assim que você consegue, né, identificar que são de pessoas de fora? Olha, nós olhamos muito a nossa base, é o nosso rodízio, né, que nós temos, né? Nós temos rodízio de quinta e sábado de peixes e frutos do mar, né? E entre 80% e 90% são pessoas de fora. No rodízio? No rodízio. Rapaz! Então vem Londrina, vem Cambé, vem Arapongas, vem Ibiporã, vem Pucarana, vem Astorga, vem Maringá. O pessoal vem muito de fora, sabe? A pessoa hoje, ela quer sair daquele convívio que ela tem a rotina todo dia, né? E ela quer sair, ela quer provar uma coisa diferente. Legal. Por isso que você tem que, quando você vai atender uma pessoa, indiferente a pessoa que for, você tem que dar uma experiência para ela. Experiência. Você tem que dar uma experiência para ela. Ela foi, eu fui lá em Rolândia, nossa, eu fui lá, eu fui no restaurante, foi muito bom, fui bem atendido, comi sabe? Então a pessoa ela tem que lembrar, porque ela tem que saber. Se ela comer uma coisa boa, ela vai voltar de novo. Por quê? Porque ela vai sair pensando no que ela comeu de bom ali. É a memória, né? A memória, né? Então você tem a memória que, puxa, eu vou lá porque lá é muito bom. Fernando, vai lá que lá é muito bom. Tem indicação, né? Tem indicação. Então essa parte foi muito bom. Ô, Rodrigo, e assim, né? Quando a gente fala dessa questão de 80, né? Estimativa de 80% saindo de fora. Você vê que isso é um pouco do sentido que a gente muitas vezes discute isso, né? Até em outros, né, momentos e tal. Da população da nossa cidade não valorizar tanto o que nós temos, né? Às vezes a gente valoriza, né? E como população no modo geral, muitas coisas de fora, né? E às vezes deixa de valorizar as coisas boas que nós temos dentro da nossa cidade. Você vê que um pouco também pode ser reflexo disso? Como você vê isso? Esses dias a gente, quase a pouco a gente conversa sobre isso aí, né? Então entra a questão do bom atendimento, do bom produto. Só que também entra aquela questão da pessoa estar a semana inteira ali, comer ali, ela quer experimentar uma coisa. É a mesma coisa o cara de Maringá, ele vem pra cá. Entendi. Então você acha natural esse movimento? É natural, mas é natural sim, esse movimento, sabe? Só que para você tentar segurar mais o pessoal dentro da cidade, você sempre tem que... São produtos novos, variedade do que você tem. Para você falar assim, você não precisa mudar de ramo. Vamos dizer, eu vendo só peixe, eu vou entrar pro lanche. Não, isso não. Eu sou muito assim, a Simone, sou muito assim de foco. O que é o teu foco? O meu foco hoje é peixe. Não adianta eu começar a colocar um lanche lá, falando assim, eu vou colocar lanche porque eu vou agregar. Não, você não vai agregar. Você vai perder o teu foco. Entendi. Porque daí você sabe muito bem, quando você faz 2, 3 coisas que não é o teu foco ali, você perde o teu rumo. E hoje você tem que ter foco nessa coisa. Porque a pessoa, ela sabe, eu não abro de domingo hoje. Quanto tempo vocês acham que eu vou ter que fomentar meu restaurante para ele rodar bem um domingo? Alguns meses, talvez anos. Você entendeu? Então é isso aí. Então é o foco que você tem que ter hoje em dia. Por que eu puxei essa questão, né? Porque a gente tem buscado trazer aqui no programa até... muitas coisas a gente tem, né, valorizado o que nós temos na nossa cidade. Muitas vezes a gente busca, né, fora coisas que nós temos no nosso município com uma qualidade muito melhor, né, do que fora. Né? Então a gente viu isso até em alguns programas aí, né, o pessoal falando do que nós temos na cidade e tudo mais. Por isso que eu fiz essa questão, né, trazendo no setor, né, se isso também tem impactado no setor ou não. E Rodrigo, a questão, né, a gente tem percebido um crescimento bem significativo do setor gastronômico na nossa cidade, né? Até por Rolândia, né, eu vejo que está se tornando uma referência regional quando a gente fala de gastronomia.
Como que você vê os empresários? Eles estão unidos? Né? Eu perguntei em relação à questão do núcleo, né? Que você falou que tem 4 hoje, né? Sim. Pelo número de empreendimentos gastronômicos que a gente tem na cidade, né? Você vê que o pessoal se vê muito como concorrente, mesmo concorrência muito acirrada, ou tem, né, por parte de alguns, uma visão de parceria entre as empresas? Como que está isso hoje na sua visão? Hoje é igual eu falei, cada um tem seus problemas diários, sabe? Mas o pessoal, ele não é que ele... Como é que eu vou explicar isso aí? A pessoa, ela tem que ver o resultado imediato. E hoje, para você fazer um negócio desse, você não consegue um resultado imediato. Você tem que estar fazendo um trabalho, né? E a pessoa hoje, muitas pessoas na cidade aqui, pode ser em outras cidades também, mas a gente pega o nosso exemplo, né? Uhum. Elas veem muito essa questão, isso não vai dar certo. Uhum. Então, logo, quando nós começamos o núcleo, eu me lembro muito bem, nas primeiras reuniões, nós tivemos um empresário da cidade, ele falou assim, eu já vou sair, veio em 2 reuniões, vou sair porque isso aí vai acabar tudo em pizza de novo. Não é nem pizza, né? Porque pizza também é de... Mas vai acabar em nada de novo, né? Entendi. Então, assim, olha quanto tempo nós já estamos lutando, nós estamos em 4, nós já estávamos em 11. Então, nós temos essa dificuldade de trazer esse pessoal, porque muitas pessoas, elas às vezes entram e no primeiro dia elas já querem ganhar o resultado. Quer colher sem plantar, né, Isso Rodrigo? mesmo. E você tem que fazer um trabalho todo nisso aí. Só assim por isso que buscamos de novo o associativismo, porque você entra e você vai ganhar com o conjunto. Isso aí. Você vai ganhar com o conjunto. E eu acho que uma coisa também que as pessoas não percebem, assim, né? Que, por exemplo, não é porque eu estou participando do núcleo gastronômico que eu tenho uma visibilidade dentro da cidade ou de alguma forma. Sim. Mas não, né? Por exemplo, dentro do núcleo gastronômico, você está dentro da associação empresarial. Dentro da associação empresarial, você está dentro do núcleo de todos os empresários da cidade. Então, que é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Talvez as pessoas não aproveitam a coisa que tem mais valor dentro de estar numa associação, que é os relacionamentos, né? Porque, por exemplo, você está falando de pessoas virem de fora, né? Tanto você quanto outros donos de restaurante que a gente conhece, a gente percebe o quanto de empresários que levam pessoas para almoçar. Tá fazendo uma visita ou fazendo um treinamento ou alguma coisa, levam pessoas para almoçar nos restaurantes da cidade. Isso aí já tá levando Rolândia para outros lugares, né? Sim. Então essa conexão, a gente faz parte é uma peça de um quebra-cabeça, né? E esse quebra-cabeça a gente tinha que tentar se unir cada vez mais para que ele fique mais bem montado, né? Não faltar peças de conexão. Tanto quando a pessoa está passando, vai abastecendo no posto de combustível, depois sai dali, às vezes precisa comprar um suprimento para um computador, para alguma coisa, passa em frente a uma vitrine de uma loja, lembra da esposa, lembra de uma pessoa que quer dar um presente. Pô, tudo isso vão se conectando, né? Por isso que a gente tem que estar baseado, né, numa estrutura como essa, né? Sim. Igual o Fernando falou em questão de concorrência, sabe? Às vezes a pessoa fala, mas eu sou pequena, eu tenho uma portinha, um lanchinho, eu faço em casa. Isso não quer dizer nada. Porque assim você consegue agregar, pensa, você tem um lanche pequeno, mas se você conseguir comprar melhor teus insumos, não é muito melhor pro teu negócio, para a saúde do teu negócio? Então, esses dias o pessoal falou assim, tá, mas o peixe frito e o garfo trabalhando junto? Falei, lógico, por quê? Porque nós somos restaurantes, mas a gente também pode fazer compras junto. Com certeza. Consegue um preço melhor, porque pode terminar. Ele tem o fundamento dele, eu tenho o meu fundamento. Então, restaurante os dois, mas ele tem o objetivo dele, eu tenho o meu. Não, e outra coisa, você quer comer a mesma coisa todo dia? Lógico que não. Sabe? E tem um outro ponto, né? Eu falo comentando aqui sobre a questão dos relacionamentos que a Associação Empresarial de Rolândia acaba proporcionando. E eu costumo dizer assim que a gente consome muito por proximidade, por afinidade. Né? Então, por exemplo, se eu tenho lá, né, no setor gastronômico 2 empresas, né, 2 restaurantes, a hora que eu vou sair para consumir, o primeiro fator decisório né, quem eu conheço, às vezes por amizade, proximidade, claro, né, o que eu quero consumir naquele dia, né? Mas eu acho que essa questão do se fazer presente, né, estar inserido no meio, se tornar conhecido para um setor, de modo geral, né, acaba também
sendo um fator na hora que vai ajudar na decisão do seu consumidor. Sim. A hora que ele vai buscar uma compra, por exemplo, um empresário de fora, alguém de fora que vai trazer uma comitiva para a cidade, né? Quem que ele vai buscar? Quem ele tem uma afinidade, né? Então, se tem uma afinidade com o Rodrigo, ó, tô chegando aí, cara, tô com, sei lá, 15, 20, né, pessoas comigo, você consegue reservar uma mesa, arrumar... você vai buscar a primeira afinidade. Se você não pode atender, ele vai buscar outro. Sim. Agora, o contato ali, né? A afinidade acaba sendo um fator também decisório na hora da compra, né? E igual vocês falaram agora, você vai sair, eu quero, eu tenho afinidade, eu vou comer tal coisa. Você já sai com o pensamento da tua... Se você sai, por exemplo, você está com fome, o que vier na tua cabeça, eu quero comer um lanche. Você vai no lanche que você tem mais afinidade. Ou que te tratou melhor, ou que tem um produto bom, né? Ou que tem um conjunto. Eu quero comer um peixe. Por exemplo, a lanchonete pode até ter peixe para vender, mas o primeiro pensamento que você vem é assim, hoje eu vou sair para comer peixe. Onde é que você vai? No peixe frito. Claro. Hoje eu quero que você comer um lanche, você vai no Maurinho. Hoje eu quero sair para comer almoçar um parmegiano. Vou no Robinho. E tem outro fator ainda, né? Agora, se falando, me veio aqui por causa dos filhos, né? A empresa que tem alguma coisa voltada para as crianças também sai um passo à frente, né? Nossa, eu adoro essas empresas. Por quê, cara? A gente saiu esses dias para comer à noite, né? Até mandei mensagem para vocês lá e tal. E meus filhos falando, né? Ô pai, vamos no peixe, né? Mas por quê, né? Não nem são tão assim para peixe que eles querem tanto ir no peixe, né? Porque a última vez que tinha lá uma área para as crianças, a camelagem, eles queriam ir lá, não era para a criança pela comida, pela atração que tinha lá. Sim. Só que, quem que é o fator decisivo, né? Pô, eu tô com 3, cara. Os 3 pedindo para no mesmo lugar, você vai onde? Você vai onde? Não, vamos lá logo, né? Você vai onde eles vão te deixar mais tranquilo. Eu ia falar agora, porque o que acontece? O parquinho para as crianças você tem que ter. E tem que ser um parquinho, a gente é pai também, né? Então, o que você olha primeiro no lugar? A criança tem condições de correr para a rua? Não. O parquinho é fechado? Preciso me preocupar? Preciso ficar de olho constantemente? Então, você vai onde é que está? Onde teu filho vai sair da tua mesa e vai pro parquinho e volta do parquinho para tua mesa. Tá seguro ali, né? Você não está preocupado se ele vai correr para a rua ou se ele vai para um outro lugar, não. Você vai ali, aí o que acontece com isso? Em vez de você tomar um chopp só na correria, você toma 3. É bem por aí. Você fica à vontade no espaço. Você fica tranquilo, sabe? Você fica tranquilo. Então, para quem é pai, é muito mais sossegado isso aí, sabe? Então você eu gosto de falar. É um fator decisivo, né? Na hora de tomar a decisão ali, né? Muitas vezes você vai no intuito do que foi solicitado até pela criança, né? Rodrigo, e já indo aí, né, para nossa reta final, né? Que passa rápido, né? Como que você enxerga hoje o setor gastronômico de Rolândia para os próximos 5 anos? O que vocês, né? Tanto para o setor gastronômico quanto para o núcleo também, como que você vê isso para os próximos anos, né? A perspectiva, né, do setor para os próximos anos? Eu vejo em crescimento, sabe? Porque a Rolândia, ela tem um polo gastronômico muito bom. Nós temos muitas variedades na cidade, sabe? Então, por isso que a gente busca trabalhar esse conjunto para a gente fortificar cada vez mais. Porque a pessoa, até eu conversei com o Gisele esse dia, ele está fazendo um projeto de lei aqui para tornar Castro Alves uma rota gastronômica, né? Mas eu até conversei, nós fizemos uma reunião aqui, eu acredito assim que tem que fazer a cidade inteira, porque a Castro Alves, muito legal, beleza, é uma avenida muito grande, tá? Grande, só que nós temos a Vila Oliveira, que tem muita gente lá, nós temos o centro, que tem muita gente lá. Então, assim, teria que ser um polo industrial, gastronômico, né? Polo gastronômico, completo da cidade, sabe? Onde teria lá na entrada da cidade uma placa com mais ou menos um mapinha da cidade apontando aqui, aqui é a igreja, aqui é a prefeitura, aqui é o restaurante, aqui é a lanchonete, aqui é pelo menos os âncoras, vamos dizer assim, e dali para frente eu penso com às vezes de repente uns menores para o pessoal ir vendo, né? Uma cartilha, alguma coisa assim, sabe? Então eu vejo bastante desenvolvimento essa questão, principalmente essa questão pessoal de fora que vem buscar um diferencial aqui, né? E pra gente, às vezes, se reinventar, que nem se fala assim, come sempre a mesma coisa. Pra pessoa, pro comerciante da cidade, ele se reinventar para conseguir segurar esses clientes na cidade aqui. Para eles falar assim, porque
vai para Londrina, vai para Arapongas, vai para Maringá. É estacionamento, é combustível. Se você for pôr na ponta da linha, e às vezes come mal. Uhum. Às vezes come mal. Muitas vezes é mal atendido, né? Tem lugares muito bons, mas às vezes come mal. Você vai procurar, sendo que você tem um negócio dentro de casa. Isso aí que você falou é uma coisa que o Fernando até levantou aqui há pouco, porque a gente fez algumas entrevistas aqui e com pessoas que não são do comércio, mas que estão ligadas no entorno do comércio com alguns serviços e produtos para o comércio, e elas falaram com a gente sobre as nossas características de bom atendimento, de o relacionamento a facilidade que tem, né, de relacionamento com os nossos empresários da cidade, que são coisas que a gente não tem lá fora, né? Pelo fato de não estar no mesmo ambiente, de não ter um histórico na cidade, né? De não conhecer, certo, né, a cultura daquela empresa, né? E a gente, então, deixa de valorizar, né, alguns momentos onde a gente acho que preço por preço, mas tem muita coisa que forma um preço, né? Sim. Inclusive, né, a proximidade, a qualidade, o respeito, né? Sim. E também, né, a gente não pode deixar de falar sobre o desenvolvimento da cidade, né? Sim. Você está empregando, você está pagando imposto, você está, né, movimentando a cidade. Foi uma coisa que eu fiz muito, a gente busca muito isso aí, sabe? Que nem nós passamos pela reforma do restaurante agora, eu procurei fazer comprar tudo de dentro da cidade. Legal. Material elétrico, as mesas e as cadeiras, o eletricista, o pintor, a tinta, tudo de dentro, o serralheiro, tudo de dentro da cidade. Para quê? Com isso eu consigo movimentar o dinheiro dentro da cidade. Legal. Uhum. Rodrigo, nós infelizmente, temos que encerrar essa conversa de hoje, porque o Fernando tem até uns recadinhos ali. Sim, e hoje a lista tá grande, de recado Fernando, aqui hoje, viu? Então, a próxima vez eu vou trazer um peixinho. Viu? Considerações finais do Fernando, do Rodrigo? Vamos passar a agenda, depois a gente faz o fechamento, tá? Agenda ACIR, né? Então, só relembrando que nós ainda estamos, né, com curso de negociação e excelência em vendas, né? Que é uma parceria ACIR-Senac, que inicia dia 30/6 e vai até 8/7, né? Horário ali a confirmar. Então, maiores informações ali com o pessoal da associação no 32561063. E lembrando também que a ACIR Mulher vai estar, né, realizando agora no próximo dia 25 Agora São Elas no Bar, né, uma nova edição do Agora São Elas no Bar, vai ser a partir das 19 horas no Almost Pub, né? Então ele é um momento onde é voltado apenas para mulheres, né? Um momento de descontração e muito network, negócio que é feito ali, né? Então as mulheres empreendedoras que tiverem interesse em participar, entrem em contato com o pessoal da Associação Comercial para maiores informações. No próximo dia 24 também, nós teremos o café da manhã da ACIR para novos associados, né? Inicia ali às 8 horas da manhã, mais ou menos uma hora e pouquinho ali, né? Onde a gente toma um café da manhã e bate um papo com os novos associados da ACIR. Então você, né, que se filiou recentemente, né, fica aí o nosso convite para estar participando conosco ali. E também, né, só destacar que um dos nossos grandes parceiros aí, né, até um dos patrocinadores, apoiador sempre da ACIR, que é a Hospitalar, né, e ela está com uma promoção muito interessante, né, nesse mês aí. Eles estão concedendo desconto de até 80% no plano de saúde nos 2 primeiros meses, né? Isso é uma forma ali, né, de comemorativa até para mostrar o tamanho da estrutura pediátrica, né, que é de fato incrível que eles têm ali em Londrina, né? Então, ficou interessado, né, em adquirir um plano de saúde do Hospitalar, quer maiores informações, entre em contato ali com o pessoal da ACIR, né? Tem mais informações e essa promoção ela é válida até dia 15/7. Então entre em contato com o pessoal da associação, né? E consulte ali quais são as condições para estar adquirindo esse plano. E vamos para nossas considerações finais. Rodrigão, obrigado, tá, pela sua participação, sua disponibilidade. E deixa aí sua mensagem, suas considerações, né? E até uma mensagem para aquele empresário que ainda não faz parte do núcleo, né? Dá aquele puxadinho de orelha aí também. Então, vou vender meu peixe agora, né? O dono do peixe. Vou vender meu peixe, né? Então, assim, o restaurante Casa Peixe Frito, ele tá aberto de segunda a sábado, sabe? E às quintas e sábados nós temos rodízio de peixes e frutos do mar, tá? Mas também vamos vender o peixe dos nossos
do pessoal do nosso núcleo, né? Que é o restaurante O Garfo, o buffet Aninha Zancan e o Omas Café House, né? Que tem os produtos tradicionais da Alemãs para vender também, né? Então a gente nós somos um grupo, sabe? Além do peixe frito, o Garfo, a Aninha Zancan e o Omas Café House, né? E eu convido para quem quiser participar do núcleo, tá? As portas sempre vão estar abertas, tá? Vem só conversar, tá? Não precisa nem estar. Se quiser participar de 2, 3 reuniões sem compromisso nenhum. Não precisa nem ser associado, né? ainda, né? Só pra gente conversar, aí na sequência se associa, né? Se você quiser realmente entrar. Mas vai ter muito benefício, tá? Então vem pra Rolândia, vem pra nossa gastronomia, vem pro peixe frito, vem pra nossa galera, tudo da área gastronômica aqui, que você tem muito a ganhar com isso. Legal, Rodrigo. Obrigado. Fernando, as minhas considerações finais é um agradecimento ao Rodrigo, né, cara? Ele tá nessa força aí junto com a gente. A Simone também muito participativa. Sim. Manda um abraço pra ela. E eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente e até o próximo sábado, né? Isso aí, né? Então você que, né, ouvinte, que esteve conosco, né, mais um episódio da Cira em Foco, fica aí o nosso abraço, né, o nosso desejo de um excelente final de semana e até o próximo sábado, né, aqui no Cira em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Tchau, tchau, excelente sábado. Tchau, valeu. Tchau, tchau.